A paz de Cristo. Amém, meus amados? Eu tô aqui, ó, de camiseta aqui, mas não tô de forma que não seja comportada. Viu? Acabei de chegar da caminhada. Eu entrei na presença do Espírito Santo para ter meu momento de comunhão com Deus. Amém? Alimentar minha alma, buscar de Deus todas as direções que eu preciso para a minha vida. E eu senti a presença de Deus. Só de eu sentir a presença do Senhor do meu lado quando eu me prostei para adorá-lo, para ter um momento com Ele. A palavra me veio. Meu nome é Ramon, nascido de 1977. O homem a quem Deus separou, me tirou do monturo, do pó, do desfalido. E com muita batalha espiritual, Deus me trouxe até aqui. Batalha essa minha não, batalha essa dele. Amém? Que Jesus disse, vem a mim como você está. E quando eu fui a ele, eu estava morto. Em minha alma, o pecado já tinha me matado. O pecado já tinha me consumido. Ele me encontrou ainda numa centelha de vida e me trouxe a vida novamente. Então a batalha é dele. Desde aquele ponto lá atrás, da onde ele me encontrou, aonde eu abri meu coração, onde o Espírito Santo pôde quebrar, penetrar em todas as camadas do espiritual e do físico, como diz a palavra do Senhor. A espada de Deus, o Todo-Poderoso, é uma espada de duplo fio. Amém? Diz que ela atravessa entranhas, ossos, veias, artérias e até a alma. Ela atravessa até a alma. Então Deus ele veio pelejando no meu mundo espiritual. Ele veio quebrando todo orgulho, toda revolta, todo trauma de infância. Foi um trabalho árduo do Senhor na minha vida. E tem sido até hoje. Porque até hoje Satanás e seus espíritos imundos, eles não abrem mão de ceifar a vida, principalmente dos que estão salvos. Principalmente daquele que batizou, daquela que se batizou. Aqui não tratamos de pessoas que desviaram, porque elas também, por um golpe de misericórdia de Deus e pelo reconhecimento dos mesmos, por uma misericórdia somente de Deus, talvez Deus consiga alcançar essa alma. Porque também está escrito, aquele que conheceu a palavra de Deus, aquele que teve uma experiência real com as coisas celestiais e voltaram para trás para o mundo, a palavra bem nos adverte, melhor ter sido não ter conhecido a verdade e ter deixado a verdade para retornar ao mundo. Mas vem aqui, amém? Eu vou voltar minha linha de raciocínio aqui para poder dar a você algo maravilhoso. Amém? O meu contato é 99899-1436. 99899-1436. Ramon. E o meu ministério tem por nome dado pelo Espírito Santo, o Anônimo de Salomão, o necessário dos últimos dias. Meus amados, ninguém te contemplou mais, nenhum olho te contemplou mais do que o olho do Espírito Santo. Nem da sua mãe, nem do seu pai. Você não estava nem ainda em pensamentos de gerar você na mente da sua mãe. Amém? Há gestações que acontecem de todas as formas. Né? Não vou entrar nesse detalhe não, porque algumas dessas formas foram terríveis, né? Sem o consentimento da mulher. E outras foram por acidente, por a pessoa estar se divertindo e lambuzando o pecado. Outras foram dentro mesmo de um casamento ali, tudo planejadinho, mas veio antes. Outros demoraram a vir. Outros vieram pelo milagre, né? A pessoa não podia ter, mas ela entrou na presença de Deus, ela começou a buscar o reino de Deus e teve. Mas nenhum olho te contemplou mais por toda a sua existência do que o olho de Deus. Eu falo pelo Espírito Santo porque ele tem nos contemplado hoje. Então, não é dele que você tem que se esconder. Não é dele que se esconde o seu pecado, porque nada se oculta aos olhos de Deus. Então, se você se encontra precisando de alguém que te conhece no íntimo, não vai desabrochar, não vai se abrir para um amigo ou para uma amiga mortal. Não vai fazer nada. Vai te ouvir, vai te emprestar até uma grana,
a qual você não vai conseguir pagar, porque como é que empresta um dinheiro para quem que está pedindo emprestado que não tem? Inteligência. E olha que eu não estou falando nem de sabedoria. Você quer desabafar? As pessoas mais certas para nós desabafarmos, que talvez tenham o melhor dos conselhos, é o pai, né? Quando esse pai e essa mãe são pessoas tementes a Deus e que têm um exemplo de vida, têm bons conselhos, é o avô, a avó. Há quem não dá ouvido hoje aos avós, né? Porque a essa geração são pessoas obsoletas, né? Desculpa a sinceridade da realidade, seja você um vovô afortunado, seja você um vovô desassistido, a realidade é a mesma. Como o ser humano vem acelerando para poder fazer parte dessa geração competitiva, tanto eu digo em mercado, eu digo na estética, sai atropelando tudo. Se atropela os pais, quanto mais os avós. Amém? Mas que Deus abençoe o lar de pessoas que estão buscando o reino de Deus e de pessoas que já têm essa certeza, que já vivem na dependência do Espírito Santo. Esses vovôs e essas vovós e esses pais e essas mães têm a presença dessas pessoas, dos santos. Então, meus amados, hoje, volta para Ele, confidencia com Ele. Amém? Vou falar uma coisa aqui com muita sabedoria. Você que é casada e precisa de um conselho dentro do seu matrimônio, procura mulher. Não vai conversar lá com o padre. Ele tem a jaba. Não vai conversar lá com o pastor, porque também tem uma jaba. Procura uma mulher que seja mulher de Deus. Não procura uma crente demasiada, nem uma religiosa. Procura uma mulher de Deus. Amém? Ela não é perfeita, não. Mas na sua imperfeição, Deus aperfeiçoa ela para ela poder te orientar. E homens casados, procura homens de Deus e presta muita atenção numa coisa que eu vou falar para você. Você não precisa confidenciar as suas intimidades para religioso nenhum. E seja inteligente. Ao conversar com um religioso, você já percebe o olhar, os sinais na face, a via de interesse, porque ele pode acessar você para acessar a sua esposa. Ela pode acessar você para acessar o seu marido. Ela pode pegar a sua fragilidade, a destruição do seu relacionamento e tirar proveito disso. Não confidencia. A um somente você pode confidenciar, e o nome dele é Jesus Cristo. E o Espírito Santo representa bem a pessoa dele, porque o Espírito Santo é a própria pessoa dele. A ele, no seu canto, em secreto, no seu quarto, que nem eu estou aqui na minha sala sozinho, minha casa só está somente eu e Jesus Cristo. Amém? Que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Sem papagaiada. Fala lá o básico. Procura voltar até mais vezes, mas não fala sobre seu leito. Não expõe sua intimidade para ninguém. Para ser humano nenhum. E isso eu estou dizendo religiosos. Quanto mais pessoas que não são religiosas. Está doendo? Deus sabe. Como eu iniciei esse vídeo? Falando sobre o olhar do Espírito Santo por toda a sua vida e no seu ser. Contemplando a sua vida. Porque o mesmo que tem olho não ouve, e o mesmo que ouve não fala, ele não é uma estátua de gesso. Ele não é um Buda de gesso. Ele não é esses deuses que se fazem em todas as gerações. Ele fala, ele ouve, ele vê, ele entende, ele orienta, ele direciona. Tudo é nele. Você vai sair muito bem lá na frente se você for assim. Amém? Eu vou orar aqui em nome de Jesus. Amém? Só um instante, gente. Eu tenho que dar uma pausa. É que tem um rusco siberiano da vizinha aqui, que o latido dele é terrível. Mas é sempre assim. Quando eu estou administrando, através do Espírito Santo, uma palavra para essas almas todas que estão ouvindo aí, parece que o mundo está caindo, parece terremoto, é cachorro, é tiro. Todas as coisas imagináveis acontecem para poder impedir dessa palavra chegar até você. Mas não tem problema não. Deus me deu bastante sabedoria. Amém? Eu pausei o vídeo aqui, estou dando continuidade. Vamos orar? Senhor Deus e Espírito Santo, em nome de Jesus, em primeiro lugar, number one.
Abençoa primeiro a minha vida. Me dá primeiro o alimento, o discernimento, a sabedoria. Enche primeiro o meu ser, Senhor. Guarda a minha mente, guarda a minha vida. Em nome de Jesus, reveste essa casa com teu poder. Coloca anjos guerreiros dentro dessa casa aqui, para que dentro dessa casa eu não venha ser, meu Deus, retaliado por pensamentos de forma nenhuma. Me protege, meu Deus, para que eu possa ser um vaso hábil a ser usado pelo Senhor, para que eu possa levar essa pessoa a momentos de sabedoria. Meus amados, meu ministério, eu não estou aqui, nem preciso, que se Deus tocar no seu coração, eu peço que faça a sua doação. Amém? Não estou vinculado a religião nenhuma e nem estou tirando proveito da palavra de Deus. Você não precisa fazer de forma nenhuma se o Espírito Santo não tocar no seu coração. Amém? Não faça. Não faça por emoção, não faça por gratidão, porque eu levo até o altar de Deus uma parte dessa oferta e outra parte eu cuido do meu alimento. Eu cuido de ficar bem fisicamente para continuar evangelizando. E o meu contato para fazer a doação é 998-991436. 998-991436. Se Deus não te tocar, não faça, de forma nenhuma. Porque Ele é quem cuida desse ministério que Ele mesmo trouxe para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Eu declaro, eu profetizo, eu decreto. Essa palavra vai trazer evolução na sua vida. Leva para Cristo, leva para Ele. E eu levarei as suas ofertas ao altar de Deus. Em nome de Jesus. Amém.